Pronta? Pronto. Dalva, obrigado por aceitar o meu convite, viu? Eu que agradeço. Primeiro eu vou começar com uma pergunta ácida. Quantos anos você tem? 59. 59 anos. Sonhava de fato em ser professora quando criança? Sim, desde a infância, né, com aquelas. Sempre perguntando o que você vai ser quando crescer, sempre na professora, ficava admirada em sala de aula, vendo as professoras, eu tinha muito desejo mesmo. Ah, que legal. Era Você me bem. contou um pouco das brincadeiras que você fazia em casa. Exatamente. Tinha luzinha, né? Ficava aquela coisa de imaginar uma classe, de estar dando aula, né? Era até motivo de risos. E aí, você começou também, me contou antes, né? Que começou a trabalhar muito cedo, Exato. a partir dos 12 Daquela anos, né? época, né? Se podia trabalhar, né? Jovem. Aí comecei a trabalhar em alguns bazares próximos da minha casa, tudo, né? E eu morava num bairro de periferia, né? Então, Isso em São Paulo, né? Na cidade de São Paulo. isso, exatamente. E com alguma dificuldade, tudo, né? Naquela época, é, assim, o país, ou pelo menos no bairro onde eu morava, a maioria das pessoas tinha o ensino fundamental. Eu creio que hoje se chama assim, que era de primeira a oitava série. E quem tinha, na verdade, o colegial, né, que hoje já era bastante, né? Os pais, pelo menos assim, na classe, né, social em que eu vivia, não se exigia tanto, né? Pelo menos a minha família. Então eu não tive muita oportunidade de eu concluir o ensino fundamental e achava que não ia ter oportunidade. Porém a gente mudou de cidade, veio morar em Praia Grande, São Paulo. E quando eu fui fazer o colegial, houve a oportunidade de fazer o primeiro ano tipo básico, né? Aham. E depois fazer o magistério. Tinha essa condição que eu fiquei muito feliz O com isso. magistério, para quem não sabe, era como se fosse um curso técnico preparatório para professores, né? Exatamente. É que você poderia dar aula de primeira a quarta série. E era integrado com o colegial, que hoje chamamos de ensino médio, né? Exatamente. Ao invés de você fazer 3 anos básicos, né? Você faria o primeiro ano básico e os 3 últimos anos, que seriam na soma de 4 anos, você faria o magistério totalmente envolto a esse assunto, né? Então eu fiquei muito feliz com isso, com essa oportunidade. Porém, como já te falei, né, houve os estágios, né? Eu era muito nova, né? Quantos anos mais ou menos, se me permite perguntar? Sim, eu tinha 18, 19 Ah, anos. aquela idade bem, né? Exatamente. Então eu na sala de aula, nos estágios, já não estava me sentindo muito preparada, entendeu? Já estava sentindo algumas dificuldades, porém ainda abraçava, né, a ideia, o sonho, ainda queria. Porém, né, entre outras coisas, apareceu uma outra oportunidade, né? Uma empresa no estado de São Paulo me chamou, um banco, né? Que na época também era um bom emprego, né? E que eu acabei ficando anos, trabalhei durante muitos anos, né? Eu, Você optou por. Perdão pela interrupção. imagina, Você optou por. Achou que era uma carreira mais segura ou que ganhava melhor? na verdade, eu fui pela necessidade da época de um salário imediato, né? Aham. Dessa oportunidade. Mas eu achava que eu iria voltar,
terminar o curso, porque faltava 6 meses apenas. Puxa. Mas, como também deu certo na empresa, acabei fazendo um certo encarreiramento, né? Uhum. Fiquei bastante anos e acabou que esse sonho se esvaiu, né? Aham. Mas foi um sonho realmente. Só que naquela época era bem difícil. Porém, eu tive essa oportunidade, essa chance, mas não consegui concluir, entendeu? Uhum. E você lembra se sua mãe ou seu pai, como é que eles viam essa vontade sua de professor? Era uma coisa distante ou quando você teve a oportunidade eles comentaram alguma coisa ou não? Então, como a cidade também que eu fui morar para a Grande São Paulo, né? Também tinha poucas oportunidades de emprego, porque não tinha muitas indústrias, Dalva, só tudo. para a gente ter uma noção, Sim. um contexto. Isso a gente está falando dos anos 80. Por volta de 84, mais ou Ah, menos. sim, quando você estava ali no magistério. Exatamente. Aham. Então, quando eu falei para minha mãe, que inclusive para mim foi até assim uma surpresa, saber que haveria essa oportunidade desse curso técnico, que na época podia dar aula com esse curso. Era o que se exigia, né? Exato. Então, quando eu comentei com a minha mãe, que ela ficou feliz, porque como tinha poucas oportunidades aqui na cidade, era mais comércio, né? Varejo, essas coisas, né? Lojas, tal. Aham. Então, ela ficou feliz, né? Por essa oportunidade, porque ela sabia desse sonho que eu tinha de menina, né? Porém, aconteceu tudo isso, né, que eu te contei. Mas os pais pelo menos meus pais na época, eles não exigiam muito. Talvez por eu também eh, já tentar ser independente, porque o jovem naquela época ele ia para cima, ele tentava. Ele já estava voltado ao mercado de trabalho, né? Exato, você podia fazer o registro na sua carteira, menor de idade. Aham. Hoje em dia já eu não tenho Há um certo tempo, dados, né? né, da atualidade, eu não sei realmente com quantos anos, mas naquela época podia. Então foi tudo isso e eu me interessei muito, mas infelizmente quer dizer, ou felizmente, né? Porque consegui trabalhar vários anos, mas sempre me agradou muito, né? É uma profissão que eu admiro e respeito muito. Eu acho que deveria ser muito bem remunerado. E Dalva, seu filho, você contou para mim, ou mais do que contou, né? Você demonstrou, Sim, seu filho é historiador. sim. Que você sentiu quando ele te falou desse interesse pela licenciatura em História? Quando ele disse o interesse dele de lecionar, eu fiquei muito feliz. Eu lembrei dos meus sonhos, eu lembrei do meu desejo na época e ver que ele conseguiu concluir, entendeu? Eu fiquei muito feliz com isso. Me retornou várias lembranças, né, dos sonhos. É uma profissão que é como eu te falei, eu respeito muito, sabe? Eu acho que o professor, ele deveria ser muito, deveria não, ele deve ser, né? Muito respeitado, porque para tudo você precisa de alguém que alguém te ensine, você precisa de um professor. E eu fiquei muito orgulhosa do meu filho, fiquei muito orgulhosa mesmo. Dalva, vamos retornar, só retornando um pouquinho, você disse que tinha uma percepção diferente ali, já ainda nos anos 80, né? A respeito da educação. E os seus pais tiveram acesso à educação? Então, é uma coisa bem interessante, né? Porque o que a minha mãe dizia é que o ensino de primeira a quarta série que se dizia na época, Aham. que eu acho que é Fundamental 1 hoje, eu não tenho certeza, Isso. é, era um ensino muito forte, entendeu?
aprendiam muito, era um ensino. Voltado à matemática, Isso, a português, língua portuguesa, né? exatamente. E eram poucos, assim, que da minha família, né, classe média baixa, que tinham a oportunidade, na época, existia a quinta série paga, ou era admissão, alguma coisa assim. Eu lembro que a minha mãe falou que o avô dela pagou para ela fazer mais um ano na época, Aham. entendeu? Não era esse acesso plural que temos hoje, né? Poderia até ser, mas na classe mais alta, o acesso à faculdade não era tão fácil, né, de certa maneira, como é hoje. Tantas oportunidades, né, que Pa- os jovens têm. Para a classe média baixa era quase restrito, né? E isso, ainda mais na época deles, né? Aham. Meu pai fez de primeira a quarta série e minha mãe fez esse um ano a mais que o meu avô pagou. E que era o Pra... suficiente já para ser inserido no mercado de trabalho, né? Exato, exatamente. Por exemplo, a empresa que eu fui trabalhar, se fosse hoje em dia ou até alguns anos atrás já, eu deveria ter um curso superior para poder entrar nessa empresa. Você falou que é o banco, né? Seria Exatamente. administração ou algo assim, né? Voltado à economia, talvez. Talvez. Ou mesmo ensino superior. Sendo voltado a esses termos, seria melhor ainda. Aham. Mas eu entrei, por exemplo, apenas com colegial, incompleto na época. E depois que eu vi, né, completar, mas infelizmente não deu para terminar o magistério. Dalva, muito obrigado, viu, pela participação. Eu que agradeço. Acredito que contribuiu muito para nossa atividade de extensão. E para finalizar com aquela pergunta provocativa, se pudesse, trocaria a carreira que teve, né, mais de 20 anos, né, Sim, no banco, trocaria pela docência, vendo hoje como é? pergunta difícil agora. É bem complicado, né? Eu Ela é como uma gostei. conjectura, né, uma abstração. Exatamente, mas Ou para melhorar a pergunta, como você vê o professor hoje, você que já, seu filho, né, deve falar muito da escola, sim. mas como você vê o papel do professor hoje? Você disse da valorização, né, salarial, mas mudou muito. Olha, em termos de salário, eu não tenho assim conhecimento muito grande. Eu acho que com certeza deve sempre valorizar, Aham, né? Eu acho que é merecedora uma profissão de respeito, uma profissão difícil no nosso país, né? Eu acho que eles têm grande dificuldade, mas creio que está melhorando. Eu vejo as escolas, assim, comentários de mães, de certas possibilidades, entendeu? aham, É claro que no nosso país tudo depende muito da localidade, dos bairros, da sua situação financeira, né? aham. Da onde está localizado, da onde você mora. Mas eu creio que está melhorando, que tem novas oportunidades surgindo. Então eu acho que se o jovem souber aproveitar, ele consegue hoje em dia. Consegue uma boa carreira na docência. Exatamente. E você trocaria? Pois é. Eu acho que eu deixaria meu sonho para trás. Eu fiquei feliz também Conquistou com a minha novos carreira. sonhos, né? Conquistei novos sonhos, mas respeito muito essa carreira e, como falei, eu acho que todos merecedores, sabe? Porque é uma profissão difícil, entendeu? Eu, quando fiz os estágios, eu reparei que é uma situação bem complicada você tomar conta de uma sala de aula. Claro que precisava anos para que eu pudesse também ter prática, conhecimento, Atuar de fato, né? atuar de fato. Mas realmente é uma profissão difícil. Mas, no meu ponto de vista, muito digna
e merecedora de muito respeito. Dalva, muito obrigado, viu? Sua Eu que contribuição agradeço. é muito engrandecedora aqui para o projeto de extensão e fico muito feliz pelo seu tempo. Obrigado. Boa sorte para você.